Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje teremos uma palestra sobre liderança como fator para resultados. A nossa palestrante, Márcia Maria das Graças Costa, é administradora e pós-graduada em Controladoria e Finanças. Há 20 anos atuou durante 20 anos em cargos executivos de grandes empresas e hoje ela é docente em cursos de graduação e pós-graduação. Bem-vindas. Boa noite a todos. Obrigada por terem vindo com a chuva, com a Paulista parada, né? Todos esses contratempos, é bom ver bastante pessoas para estar aqui me ouvindo. Quando eu conversei com a Isabel para a gente falar sobre liderança, liderança é um assunto bastante complexo, né? Não é um assunto que tenha receita de bolo, tem uma série de autores, tem uma série de formas de você abordar o tema liderança, né? O que é importante a gente sempre ter em mente que a liderança é o que faz a diferença em qualquer lugar, não só nas empresas, né? Não só como funcionário de uma empresa, como gestor, como dono de uma empresa, mas em qualquer ambiente que a gente convive, é a liderança que move as pessoas em direção a alguma coisa. Então é nesse contexto que a gente vai trabalhar. Se o Rogério puder ir mudando. O que a gente vai falar? Primeiro assim, né, selecionar alguns autores que de alguma forma fizeram algumas definições daquilo que a gente vai chamar de liderança. Tem mais de 130 definições de liderança, só para vocês terem uma ideia. Então, para a gente, todo mundo fechar a questão e todo mundo, quando falar liderança, falar da mesma coisa, a gente vai falar um pouco sobre o que é liderança. E assim, a liderança tem uma agenda, né? Tem algumas características, que é o que a gente chama de agenda do líder. Dentro disso, a importância do método, né? A forma, né? Uma ferramenta, uma técnica, uma metodologia que a gente pode usar para desenvolver a nós mesmos como líderes, né? Porque antes da gente identificar e desenvolver líderes no nosso contexto, né? Primeiro a gente trabalhar um pouco a nossa liderança, desenvolver a nossa liderança e algumas dicas, né, de como identificar potenciais líderes, né, e de que forma a gente pode contribuir para que essas pessoas que têm potencial para liderança possam efetivamente se tornar líderes desenvolvidos, comprometidos e contribuindo com o resultado, com a gestão dos resultados que a gente espera. Algumas reflexões sobre a liderança. Tem um autor conhecido, que é uma reflexão dele sobre a liderança que eu gosto muito. Que na verdade a liderança, ela tem a ver com o raciocínio, tem a ver com o racional, ela tem a ver com técnica, tem técnica para desenvolver liderança, né? Não necessariamente as pessoas têm que nascer líder, né? É uma outra coisa que a gente vai falar, né? Então quando a gente vê esses líderes carismáticos, né? Na verdade a liderança ela é aprendida e desenvolvida. Ele diz que a liderança tem mais a ver com o coração do que com a mente. Então, o primeiro passo, né, para a gente começar a enxergar a liderança é entender que a liderança tem a ver com o sentimento, né? A liderança tem a ver, tem relação com o coração das pessoas. Então, o papel do líder é tentar chegar ao coração das pessoas. A próxima definição é da Indira Gandhi, que normalmente se relaciona muito a liderança com a autoridade, né, com o poder, com a força de alguma forma. E na verdade, a liderança tem muito mais a ver com saber se relacionar com as pessoas do que saber mandar, né? Nem todo líder é chefe e nem todo chefe é líder, infelizmente, né? Então tem muitas pessoas que estão em cargos de chefia, estão em cargos de supervisão, de coordenação, né? Então, não necessariamente essa pessoa é um líder. Ela tem a liderança formal, ela tem a autoridade do cargo, mas não necessariamente ela tem aquelas características que fazem de alguém um líder, né? Então, tem mais a ver com se relacionar com as pessoas do que com autoridade, com força. E por último,
o que tem a ver a liderança quando a gente fala de negócio, né? Afinal de contas, quando se administra um negócio, seja ele qual for, e aqui nós estamos falando do setor de panificação, né? Todos nós precisamos de resultado, tanto como pessoa física como pessoa jurídica, né? Então o resultado é o que a gente busca. Ninguém vai fazer uma universidade, né? Eu dou aula na universidade à noite, eu brinco muito com os alunos, eu falo, ninguém trabalha o dia inteiro, se enfia no ônibus ou no trem ou no metrô, ou mesmo de carro, né? Depois de trabalhar o dia todo, senta às 7 horas da noite, fica até às 11 assistindo aula à toa. A gente quer resultado, né? A gente procura algum tipo de resultado. E na verdade o que a gente percebe, o De Vries é um especialista em liderança e ele fez várias pesquisas na Europa, nos Estados Unidos e algumas aqui na América do Sul, e alguma das coisas que ele percebeu é que uma organização, um negócio, seja ele qual for, por mais que ele tenha uma série de recursos de suporte, por mais que ele seja bem organizado, na verdade, quem faz acontecer é o líder. Né? São as lideranças que conduzem as pessoas a querer fazer as coisas. Então, a empresa pode ser muito bem estruturada, pode ter um prédio muito bem montado, né? Pode ter uma estrutura de máquinas, de matéria-prima, só que se as pessoas não quiserem dar resultado, né? O negócio não dá resultado. Por mais que a gente tenha mecanização, né, hoje a gente tem setores onde o impacto do ser humano, né, no processo produtivo é de menos de 2 minutos por peça, mas mesmo assim você tem o impacto do humano no negócio, né? Então é o humano que faz a diferença por meio da liderança. Então, quebrando o paradigma, né, liderança a gente aprende. Então, qualquer um de nós pode aprender a ser líder. O líder se desenvolve. Claro que envolve algumas técnicas, envolve querer, envolve estudar, né? Eu, particularmente, detesto dirigir, né? Só dirijo porque sou obrigada. E depois que eu descobri os carros com câmbio automático, nunca mais eu dirigi nenhum carro que tenha câmbio manual, porque eu acho que eu nem sei mais sair com o carro, engatar a primeira marcha. E a gente aprende a dirigir, né? Então, no primeiro momento, eu lembro que quando fechava o semáforo lá na frente, eu olhava que estava ficando amarelo, eu falava, ai meu Deus do céu, e agora? Peraí, calma. Aperta a embreagem, coloca no ponto morto, vai devagarinho, vai freando devagar. Senão o carro vai dar soco. E aí quando você esquece, né, você aperta o freio, não coloca no ponto morto, o carro morre, dá aquele soco, né, quem está em volta dá risada, e aos poucos você vai aprendendo. Chega uma hora que você está ouvindo música, pensando na vida, conversando com alguém do lado, o semáforo fecha, automaticamente você já faz todos os procedimentos para que o carro não morra, né? E liderança é um aprendizado. Liderança é um esforço de cada um de nós para conseguir ser melhor no aspecto de líder. Então a liderança é aquela coisa de falar, as pessoas nascem líder, né? Não necessariamente, né? Qualquer um de nós pode ser líder. Algumas pessoas têm mais facilidade, né? E outras pessoas um pouco menos de facilidade. Agora, quanto mais hábil, né? Quanto mais a gente gosta de gente, quanto mais a gente gosta de conviver com gente, mais fácil é ser líder, né? Porque a gente começa a entender como é que as pessoas funcionam, né? E aí a gente começa a pensar em como, né, se comunicar com aquela pessoa, de que forma eu consigo interagir com essa pessoa para que ela entenda o que é preciso ser feito e que ela queira fazer. Então, esse paradigma de que o líder carismático, aquela pessoa que nasce com a liderança natural, né, e que aos outros comuns mortais cabe, né, ser liderado, isso é um paradigma, isso é um mito, né? As pessoas aprendem a ser líderes. Uma primeira definição de liderança do livro Aprendendo a Liderar, que inclusive esses slides
Depois eu vou passar para a Isabel para ela compartilhar com vocês, e no final tem algumas sugestões de referências, né, para que quem quiser estudar mais sobre o tema. E esse livro, Aprendendo a Liderar, é muito bacana, ele ajuda muito a gente a começar a trabalhar. Então ele diz que liderar é estabelecer, volta para mim por favor, aí, na do Cooper mesmo, isso. Volta. Isso, obrigada. Estabelecer a direção do trabalho de um grupo de pessoas. Então aí a gente já começa a ver, né, de que forma as pessoas trabalham, né? O que a gente quer que as pessoas façam, de que forma a gente quer que o esforço de cada um, né, então cada um que chega lá no seu trabalho, seja para participar do café da manhã das pessoas que vão à padaria, né, tomar aquele café com leite gostoso, com aquele pão com manteiga na chapa, né, que é o campeão de bilheteria aqui em São Paulo, né, as pessoas que fizeram aquele pão antes dele virar pão na chapa, as pessoas que fizeram aquele café, né, mais ainda, né, as pessoas que compraram os ingredientes para fazer, as pessoas que deixaram a cozinha preparada, limpa, né, para que o pão pudesse ser feito, e por aí vai, né? Então a liderança tem a ver com estabelecer essa direção de trabalho, né, conduzir as pessoas nesse trabalho, obtendo um compromisso, né? Então essa definição traz para a gente aquele conceito que a liderança não é só dizer para as pessoas o que elas têm que fazer, né, mas obter o compromisso, né, aquela coisa de mão dupla, né? Eu digo que as pessoas espero o que eu espero das pessoas e obtenho o compromisso em relação àquilo que se espera. A outra definição vem de uma especialista, pode mudar para mim, Rogério, por favor? Que é a Cecília Bergamini, que vai falar a mesma coisa com palavras diferentes. Mobilizar as ações e os esforços em direção a um objetivo comum, né? Então, o grande papel do líder é fazer com que todo mundo faça o que precisa ser feito, da forma como precisa ser feito, para que todo mundo atinja o seu objetivo, né? Então, eu consegui que o pão esteja pronto na hora que ele tem que estar pronto, para que as pessoas possam levar para casa tomar o seu café da manhã, né? Para que a hora que a padaria começa a servir o café na própria padaria, eu tenha o café pronto, o suco, o lanche, os frios cortados, as frutas para fazer um suco de fruta para quem vai tomar suco de fruta, né? Então é fazer essa ponte entre o objetivo, aquilo que precisa ser alcançado, e as pessoas que vão efetivamente garantir que esse objetivo seja atingido. E a última definição tem a ver com influenciar, né? Influenciar as pessoas para que elas voluntariamente queiram fazer. Então percebam que as três definições de liderança, né, todas elas acabam tendo em comum alguns aspectos. Pode virar, Rogério. O primeiro é a influência. Então, quando a gente fala, né, de líderes carismáticos, né, daquelas pessoas que todo mundo fala, nossa, o Steve Jobs é um líder carismático, e várias outras pessoas, na verdade o que essas pessoas têm é capacidade de influenciar os outros. Dentro do conceito de liderança, eu tenho influenciar pessoas direcionando para um objetivo. Então, na verdade, é muito mais do que simplesmente dizer às pessoas o que elas têm que fazer. Então, envolver as pessoas na atividade, né? É fazer com que as pessoas tenham vontade de fazer aquilo que precisa. Bom, Márcia, então isso que você falou até aqui tudo bem, entendi, legal, né? Já sou um líder, quero melhorar minha liderança, ainda não sou líder, mas gostaria muito de começar a trabalhar nesse sentido, né? De ser um líder mais produtivo, né? E aí, por onde eu começo, né? Não tem receita de bolo, né? Eu falo que lidar com pessoas é muito legal, né? Eu falo que se Deus fez uma coisa melhor que gente, Ele guardou para Ele, né? Não tem nada melhor do que gente no mundo.
Mas lidar com gente tem um outro lado também, que a gente tem que ter algumas habilidades, né? Então eu condensei em alguns conceitos, algumas ideias gerais que tem a ver com essa agenda da liderança, aquilo que eu chamei de agenda do líder, né? A primeira coisa é que a liderança ela é sempre objetiva, né? Objetiva no sentido não de ser brusco, né? No sentido de ser positivo. Então a gente sempre percebe que aqueles líderes que realmente conseguem interagir e ter bons resultados são aqueles que conseguem de alguma forma destacar aquilo que existe de bom no ambiente. É aquele que consegue trazer e demonstrar o melhor que as pessoas têm para oferecer. Então, dentro da agenda da liderança, não cabe o negativo. O negativo a gente vai ver que feedback é importante, é fundamental, mas que a liderança objetiva e positiva, destacar os pontos positivos é o que faz a diferença. Tem um especialista, acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar lá atrás, né? Chamado Skinner, que ele trabalhou uma série de formas de você estimular alguém a fazer algo. Então ele fez teste com vários animais. E uma das coisas que ele percebeu é que o estímulo positivo, ou seja, dar uma recompensa quando se faz alguma coisa boa, dá muito mais resultado do que você punir quando faz alguma coisa errada. Ele fez uma experiência com um rato que cada vez que o rato ia comer alguma coisa, ele tomava um choque. Ou seja, ele tinha um estímulo negativo. Chegou uma hora que o rato parou de comer. Só que, a partir do momento que parava a dor do choque, daqui a pouco o rato voltava. Então, por pior que fosse a punição, uma hora você acostuma. Eu falo que é igual o filho que acostuma apanhar, né? Eu falo que se você bate demais no filho, chega uma hora que ele acostuma a apanhar, não dá mais resultado, né? Se você começa a punir demais, chega uma hora que ele acostuma. E aí não adianta mais. A mesma coisa é a liderança. Então, a liderança ela é objetiva nesse sentido, dela ser uma atitude voltada para o positivo. E aí tem a ver com a empatia, né? Aquela habilidade de conseguir se colocar no lugar do outro, né? Da gente conseguir entender como é que o outro se sentiria em uma determinada situação. E procurar, na medida do possível, né, trabalhar nesse contexto. Né? As pessoas às vezes confundem empatia como sendo uma pessoa que é muito submissa. Na verdade, a empatia não tem a ver com submissão. Né? A pessoa que tem um grau de empatia muito alto, ela não se torna uma pessoa sem opinião. Ela só consegue entender e compreender e se colocar no lugar do outro para conseguir ter uma atitude melhor. Tem que ser flexibilidade. Para lidar com gente, aqueles de vocês aqui que têm filhos, quem tem filhos aqui? Ah, legal, a maioria tem filhos. Quem tem mais de um filho? Legal. Vamos ver, deixa eu ver, quem levantou a mão que tem mais de um filho. Aí começa todo mundo a baixar a cabeça. Não fui eu, não fui eu, não fui eu. Vai, de novo, quem tem mais de um filho? Vamos lá, então vamos começar por aqui. Quantos filhos? 3 filhos. Iguaizinhos. Completamente diferentes. Minha mãe teve 3, né? Eu só tive 1, então não posso comparar, né? Minha mãe teve 3. Então, quando a gente fala na liderança no sentido de ser flexível, se eu estou lidando com gente, eu tenho que ser flexível para entender que as pessoas são diferentes. Né? Eu falo que filhos que nascem do mesmo pai, da mesma mãe, né, são criados juntos, né, pelo menos no nosso tempo eram criados até casar, né? Hoje em dia é um pouquinho diferente. Mas, né, eram criados juntos até casar. São diferentes, né, entre si. A gente tem que lidar com cada um de uma forma. Então, quando a gente está trabalhando a liderança, não pode ser diferente, né? Cada um tem o seu jeito de ser. Eu, durante os meus anos lá de Grupo Itaú, eu tinha uma área
que a gente trabalhava muito, a gente trabalhava 17 horas por dia, era uma área muito complicada, uma área nova. E aí assim, eu tinha aquela funcionária que quando a gente entregava um projeto, né, eu falava, ó, seguinte, só apareça aqui na terça. E-mail no final de semana, vai levar seus filhos para a escola, né, vai fazer vai para o cinema com o marido, né, dorme até mais tarde, feliz da vida. Tinha outra que se eu fizesse isso, ela vinha perguntar para mim o que ela tinha feito de errado. Por quê? Porque para ela, recompensa era dar um outro projeto mais desafiador. Poxa, eu fiz alguma coisa errada? Eu não entreguei certinho? Não, entregou. Então por que você está me mandando para casa? Me dá outra coisa para fazer, eu posso fazer, eu consigo fazer. Então a flexibilidade tem a ver com isso, entender o que cada pessoa, né, pensa de forma diferente, né, age de forma diferente. Então aí fica uma dica, né, para quem tem filhos, né, quando você está na posição de líder, de desenvolver liderança, de trabalhar liderança, entender que numa equipe de pessoas, pode ser um grupo de pessoas que trabalha fazendo a mesma coisa, chega todo dia no mesmo horário, faz a mesma coisa todos os dias. Cada uma vai ter que ser tratada com um estilo diferente, né? Não dá para ser igual com todo mundo. Claro que isso exige comunicação, né? E aí a gente vai falar mais para frente um pouquinho de comunicação. O uso da autoridade, que está escrito ali, não é a autoridade formal. A gente percebe em várias situações que nem sempre aquela pessoa que tem a autoridade formal, que tem o cargo, entre aspas, é a que consegue receber respeito. Eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado, que muitas vezes a gente tem equipes onde a gente tem um líder formal, aquele que tem o cargo, que tem a função, né? E a gente começa a perceber que ele está meio vazio. Por quê? Porque as pessoas começam sempre a consultar, a perguntar, a tirar dúvida, né, com o outro. Então eu tenho o Joãozinho, que é o líder, o supervisor, o coordenador ou o gerente, seja lá qual seja a liderança formal, né, do cargo, mas todo mundo vai tirar dúvida com a Mariazinha. Todo mundo vai conversar com o Joãozinho, né? Ele, qualquer problema que tenha, né, dentro da rotina diária do trabalho, né, não é o líder formal quem é procurado, né? É aquele que tem a autoridade da liderança, né? E aí a gente tem que repensar, né? O líder do líder, né, tem que começar a repensar se não está na hora de, né, começar a fazer algumas mudanças. E por último, a maturidade. Não dá para você se comunicar com pessoas adultas, com todas as diferenças que as pessoas têm entre si, e é uma frase velha, um clichê de 1900 e abobrinha, mas é a pura verdade. A gente vive mais tempo no trabalho do que com a família. Estou mentindo? A gente vê. Sorte de quem trabalha com a família inteira. É sorte ou azar, né? Porque eu conheço algumas pessoas que trabalham a família inteira junto e é uma briga em cima da outra. Mas, não é? Eu tenho um amigo que abriu uma loja de doces com a sogra. Com a sogra. E eles se dão muito bem. Eu até brinquei com ele uma época, né? Eu falei, olha, eu acho que você casou com a mulher errada. Você devia ter casado com a sua sogra. Você se dá melhor com ela do que com a sua esposa. Mas a gente vive mais tempo no ambiente de trabalho. Então, assim, a liderança tem essa característica de você ter um comportamento estável. Eu falo que o liderado pode surtar de vez em quando. Errei, estraguei tudo, joguei alguma coisa na máquina de pão sem querer e está voando massa para tudo quanto é lado. Mas o líder tem que respira, calma, né? Vamos ver o que vamos fazer. Então a liderança, né, a agenda da liderança pressupõe uma maturidade para manter a estabilidade, principalmente em momento de crise. Né? Porque se o líder surta, né, e aí começa a chamar a atenção de Deus e o mundo, aí começa a ficar complicado. Então, em resumo, né, a agenda para trabalhar a liderança começa por esses pontos.
Aí, métodos de capacitar, de desenvolver, de treinar a liderança, existem vários, né? Recomendo para quem quiser conhecer mais o assunto, né, de um ponto de vista mais de gestão mesmo, mais parrudo, tem um livro do Vicente Falcone que chama O Verdadeiro Poder, né? Ele que cunhou duas frases que eu acredito. Ele fala: quem faz as coisas acontecerem na empresa é o líder, e líder é aquele que bate metas consistentemente com as pessoas, né? E eu procurei trazer um pouco do que ele trabalha, né, desse que ele chama de o método e a técnica, né? Uma parte é eu, como líder, melhorar a minha performance como um líder, e a outra parte é como é que eu enxergo na minha equipe, como é que eu enxergo com as pessoas que estão comigo, quais são aqueles que têm um potencial mais aflorado para a gente poder trabalhar a liderança. Então, quem quiser, chama O Verdadeiro Poder, é do professor Vicente Falcone. Pode mudar, Rogério. São 6 instrumentos básicos para a gente trabalhar a nossa liderança no dia a dia, né? E aí eu procurei isso de uma forma bem simples, bem mastigadinha, né? Sem entrar muito no acadêmico, né? Se a gente for dar uma aula de liderança na universidade, é uma outra coisa, que o aluno tem que fazer prova, né? É um conceito diferente. Aqui a gente vai trabalhar no sentido mais de entender e até aplicar isso com mais facilidade. Primeiro é a motivação. Sem motivação não dá para trabalhar a liderança. A motivação própria e a motivação daquelas pessoas que a gente está liderando. A delegação, e delegação é difícil. Eu conheço poucas pessoas que têm a habilidade e a vontade natural de delegar as coisas. A maior parte do ser humano, por mais que a gente diga que não, a gente quer saber tudo. A gente quer decidir tudo. A gente quer observar os mínimos detalhes, né? Principalmente se a gente, né, alguns anos atrás, juntou um dinheiro, abriu um negócio, e esse negócio foi crescendo, se transformando, e hoje a gente tem uma porção de pessoas trabalhando com a gente, né? A gente tem isso, né? Com a casa, com os filhos, né? com o carro, com o trabalho, né? Então a gente tem aquela coisa assim, eu tenho que saber tudo o que está acontecendo. Eu tenho que centralizar tudo. A última palavra é minha, né? Por quê? Porque eu tenho que decidir, eu tenho que saber. Então, delegação é uma coisa difícil. Mas não existe liderança se não tiver delegação. O outro ponto é a comunicação. Você riu, né? Você deve ser aqueles que chegam às 3 da manhã e só sai a hora que fecha tudo e vai olhar se o azulejo lá da cozinha está brilhando. Não é fácil não. É por isso que eu falo, liderança, ela pode e deve ser aprendida, e a gente estuda todo dia para ser bons líderes, né? Do mesmo jeito que a gente estuda todo dia para administrar melhor o nosso negócio, para fazer melhor o nosso trabalho, né? Então, seja lá o que for que a gente faz, a gente precisa todo dia estudar para fazer melhor. A liderança também. A gente tem que começar a olhar alguns pontos. Criatividade, né? Eu falo que não é fácil. Fazer negócio no Brasil não é fácil, né? Então, assim, os empresários que estão aqui, porque não é fácil. Meu irmão é empresário, eu tenho uma consultoria, né? Eu falo que assim, é mais fácil do meu ponto de vista, né? Porque a minha consultoria sou eu, né? E eu trabalho no escritório da minha casa. Então, o máximo de capital que eu faço é estudar muito para poder fazer bons projetos de consultoria, né? Mas não é fácil. Eu falo que a gente, por condição, o brasileiro já é criativo, né? Porque a gente tem que dar os pulinhos. Aumentou a passagem de ônibus, mas o meu salário não subiu, se vira.
né? Desço uma estação antes, corto a cabeleireira, né? Vou tingir o cabelo em casa, ao invés de eu ir fazer unha uma vez por semana, eu faço uma vez a cada 15 dias, né? O brasileiro já é criativo, né? E na liderança tem algumas coisas que a criatividade vai ajudar bastante. Análise de desempenho, e análise de desempenho não é fácil. Não é fácil, a gente tem que treinar muito para dar feedback para as pessoas. E principalmente a gente tem que treinar muito para receber feedback, né? Eu falo que muitas vezes é mais fácil, eu sempre achei mais fácil dar feedback às pessoas sobre o desempenho delas do que receber feedback. Então, vamos pensar sobre isso. E por último, gestão de conflito. De novo, gente diferente, cada um criado nas suas casinhas, que de repente, num determinado momento, foram sendo contratadas, né, foram sendo agrupadas dentro de um espaço para trabalhar todo mundo junto. Não tem jeito, vai ter conflito, né? Com certeza os seus 3 filhos tinham a hora que os 3 queriam a mesma coisa. E brigavam por ela. E aí alguém tinha que separar. Então chega para lá, né? Agora, claro, né, que se eu estou querendo trabalhar a liderança de forma produtiva, né, então aí não dá, né? Porque filho, a gente dá um berro com cada um, manda cada um para um canto da casa. Se cada um tiver o seu quarto, manda cada um para o seu quarto. Se não tiver, você bota cada um no canto da sala e pronto, né? Agora, se a gente espera, né, um resultado, né, de equipe, né, se a gente espera que as pessoas trabalhem com vontade, voluntariamente, que é o princípio da liderança, então aí eu tenho que fazer uma gestão de conflito um pouco mais profissional, né? Vamos virar? Bom, motivação. Eu tenho um amigo chamado Eduardo Coda, ele é professor da USP. Ele é, considerado um dos maiores especialistas em motivação na área acadêmica, né? E ele falando, meu marido fala que ele não motiva nem formiga, que já nasceu motivado para trabalhar, né? Porque ele fala devagar, calmo. Então, ele estudou motivação, né? Mas ele em si não é uma pessoa que né, faz aquelas palestras, né, que todo mundo levanta, bate o pé, dá risada, grita, né? Sabe aquelas palestras que, né, vamos levantar todo mundo, agora bate palma para cima. Não, não é. E ele fala uma coisa sobre motivação que eu sempre tenho em mente toda vez que eu estou nesse contexto, né, que eu tenho que trabalhar a minha motivação ou trabalhar a motivação das pessoas. Ele fala que o que motiva um filho de Deus, seja ele quem for, atravessar o deserto não é a água, é a sede. Porque se eu não tiver sede, para que eu quero água? Né? Então ninguém atravessa o deserto procurando oásis por causa da água. A água está lá. É porque eu tenho sede, né? Eu quero beber água porque eu tenho sede. Então a motivação é a diferença entre querer ou não querer fazer. Né? O que motiva, né, uma pessoa a... Eu tenho 54 anos. O ano que vem eu vou para a França fazer doutorado. Aí vira meu filho e fala: mãe, mas você já estudou tanto, né? Pelo amor de Deus, você já fez 2 faculdades, 4 pós-graduação, mestrado, né? Eu quero fazer o que me motiva, né? Não é para ganhar mais dinheiro, né? Até porque com doutorado ou sem doutorado, a vida de professor aqui no Brasil não é lá essas coisas, né? É a vontade de querer saber, de conhecer. Então, mesmo que alguém chegasse para alguém que não tem essa vontade, né, e falasse: olha, vou te dar uma bolsa de 200 mil reais para você passar 2 anos na França estudando. O pessoal fala: pode pegar minha parte em dinheiro? Por quê? Porque não existe a motivação. Então, o princípio da motivação é aquilo que faz a pessoa agir.
faz a pessoa querer fazer. Então, motivação para algumas pessoas pode ser dinheiro, mas dinheiro muito bem administrado, porque quem recebe salário sabe, e vai concordar comigo, mesmo que não fale, que você pode ter 50% de aumento de salário esse mês. Daqui 3 meses você vai estar reclamando que está ganhando. A gente incorpora aquilo na vida, ajusta o orçamento e sai gastando. Né? Então, dinheiro é algo que é uma motivação que tem que ser muito bem administrada. Né? Então, tem várias coisas que motivam, que podem ajudar a gente a entender o que é que motiva cada uma das pessoas que trabalham com a gente. Então, eu falo que até porque, vamos pensar, né? Se a gente trabalha só a troco do dinheiro, ninguém, seja empresário, seja funcionário, seja o que for, ninguém acha que ganha mais do que vale. Aqui alguém acha que ganha mais do que vale? Não acha, né? Então olha que coisa triste, a gente trabalha para ganhar menos do que a gente acha que vale, né? A troco do quê? Então a motivação tem que ter um significado, tem que ter um valor para a gente. E aí as pessoas são diferentes. No ambiente de trabalho, a gente tem alguns tipos que a gente pode... Algumas pistas para entender. Vira para mim, Rogério, por favor. A gente tem algumas pessoas, né, que trabalham a motivação no sentido conformista. A pessoa conformista é aquela que quer segurança. Então, o que a motiva? Ela ter algumas garantias de que, se ela tiver um bom desempenho, por exemplo, eu continuo no emprego. Tem pessoas que a gente chama de sociocêntrico, né, que o que motiva é a camaradagem, é o ambiente social, é aquela pessoa que ela trabalha por um salário que é metade do outro, trabalha mais, mas por quê? Porque ela tem camaradagem, porque ela tem pessoas que a tratam socialmente. Agora imagina se você tem um funcionário ou um liderado, né, ou alguém na sua equipe, cada um com esse perfil, e você usa a mesma forma de motivar, o mesmo discurso para conversar. Né? Ou você vai conseguir que um fique motivado, o outro não vai. É aí que entra a flexibilidade da liderança. Entender que eu tenho pessoas que são egocêntricas. Egocêntrica no bom sentido. Né? Egocêntrico não é necessariamente um desvio de personalidade ou de caráter. Né? Meu filho é extremamente egocêntrico. O negócio dele é prestígio. Ele quer que o chefe bata nas costas dele, que todo final do mês ele é o funcionário do mês, e o chefe dele leva ele lá na reunião e fala: Luiz Otávio, mais uma vez o funcionário do mês. Ele quer prestígio. Agora, tem pessoas que têm a ver com a autorrealização. O que a motiva? Ela sentir que tem independência, que tem autonomia, que você dá espaço para ela tomar decisão, que ela tem espaço para caminhar dentro da função. É aquele tipo de pessoa que, se você começa a explicar muito o que ela tem que fazer, ela começa a ficar incomodada. Hoje a gente convive, né, nesse contexto da liderança, com no mínimo 3 gerações, em qualquer emprego, em qualquer empresa, de qualquer tamanho, porque a gente tem pessoas de várias idades. E essa turminha nova que está vindo aí, que é a geração Y, eles são muito existenciais. É aquele estilo, né? Eu contratei um rapaz como freelance, num projeto da consultoria, para passar a parte que eu precisava dos levantamentos, né? Falei, olha, é isso, é esse dado que você precisa levantar, eu preciso desses balanços, dessas informações, preciso que você entre no site da Comissão de Valores Mobiliários e levante o balanço dessas e dessas empresas, né? Ele falou assim, posso falar uma coisa? Falei, claro, é só isso o que a senhora precisa, pode deixar que eu me viro. Para quando é? É uma geração que a gente fala que é a geração videogame, né? Eu quero passar para a próxima fase.
né? Então me deixa aí, né? Então é legal, porque é uma geração que você dá espaço, eles fazem muito, né? A motivação é ter esse espaço para tomar decisão, sabe, para caminhar, claro que não é largado, né? Mas é uma característica, né, que a gente vai ter que conviver durante um bom tempo, todos nós aí que já passamos dos 40, né, vamos ter que conviver aí por um tempo, e é muito bom que eles venham, porque eles são diferentes da gente, né? A forma como eles enxergam a vida, a forma como eles veem os desafios da vida, então muitas coisas que pra gente, né, seriam infernais, para eles, nossa, esse rapaz, ele me manda relatórios de sábado para domingo, 3 horas da manhã. Eu falo, cara, vai pra balada. Não, eu tô adorando fazer isso, é muito legal, eu achei a informação tal, no site tal, né? Para ele curte, ele acha bacana, né? Então a gente tem que entender essas diferenças, né? Que tipo de pessoa é essa pessoa que eu quero motivar para que ela queira fazer aquilo que é preciso fazer. E cada um de nós tem uma motivação diferente. Então, a liderança pressupõe isso, começar a entender o que é que move cada uma das pessoas com quem a gente convive. A segunda é a delegação. É difícil transferir autoridade e responsabilidade. Normalmente, o que a gente faz? E todos nós já fizemos pelo menos uma vez na vida. Ou a gente transfere a responsabilidade sem autoridade e deixa o filho de Deus louco, fala, ó, só que se vira, problema seu. Mas eu tenho carta branca? Não, peraí, até certo ponto, pera um pouquinho. Né? Se você deu o pepino para o filho de Deus descascar, né, deixa ele usar a faca. Então, delegar pressupõe o resultado, a tarefa, a atividade, o objetivo tem que ser alcançado, mas quem recebeu, ficou responsável por descascar o abacaxi, também tem que ter autoridade para tomar decisão. Eu falo, você quer enlouquecer rapidamente uma pessoa, dê toda a responsabilidade do mundo, ela é responsável por uma série de coisas, só que ela não tem autoridade para tomar decisão nenhuma sozinha. Ó, você tem que fazer isso, ok, qualquer problema você vem falar comigo, e deixa o filho de Deus fazer o que tem que fazer. E a outra, eu dou autoridade, mas não dou responsabilidade. Aí, complicado. Que aí é aquele tipo que sai dando ordem para Deus e o mundo, porque ele não tem responsabilidade nenhuma para atender, mas ele tem autoridade sobre as pessoas. Pode virar, Rogério? O que é legal é que assim, quando a gente consegue fazer uma delegação bacana, bem feita, programada, acho que tem um limite para eu andar para o microfone falhar. A gente alivia a pressão, porque quando eu divido, delegar é dividir, né? Então delegar também não é abandonar, né? É ir acompanhando para ver se está saindo, mas alivia a pressão, porque você tira algumas coisas de cima de você, né? Você consegue fazer com que aquela pessoa para quem você delegou aprenda. Porque para conseguir dar conta daquilo que você delegou, a pessoa vai ter que aprender, né, a tomar decisões, as decisões mais corretas, as decisões mais adequadas. E aí, delegar também é legal, porque sabe o insubstituível? Todo lugar tem um insubstituível, né? Ou as pessoas que se acham insubstituíveis, né? Nenhum de nós mas não é mesmo, ninguém. A pessoa pode dar milhões de resultados, faz um trabalho perfeito, se precisar sair da empresa por algum motivo, 1 ou 2 dias, uma semana, dependendo do tamanho, mas a empresa não vai parar de funcionar, né? Porque a pessoa não está mais ali. Então eu falo que você exercita o desapego, né? Eu falo que delegação tem a ver com desapego. E aí assim, desapego é difícil. Meu marido, para eu dar uma camiseta velha, meu marido é corretor de seguros, e ele ganha aquelas camisetas das seguradoras, né, que vem com as logomarcas, né?
E aí, mas está desbotada, não, deixa aí para eu lavar o carro. Eu falo, lavar o carro? Faz 20 anos que você não lava o carro, que você para o carro no posto de gasolina e manda lavar. Então, exercita o desapego, né? Aí fica a dica. Aí, mulherada que tem marido que não exercita o desapego, eu escato todas as roupas, escondo e deixo 1 ano. Se ele não procurar, eu dou. Né? Porque, não, se você falar que vai dar, não pode dar porque vai usar. Agora, esconde, deixa 1 ano guardado. Né? Se não procurar, aí você fala, ó, faz 1 ano que está escondido, você não procurou, então podemos exercitar o desapego, né? E isso aumenta a motivação dos colaboradores, porque todos nós gostamos de nos sentir úteis, de nos sentir importantes. Né? E aí, a partir do momento que você recebe a delegação de uma tarefa, que você recebe uma responsabilidade, que você recebe uma parte da autoridade para tomar decisão, aquilo motiva a você trabalhar cada vez mais. Pode ir, Rogério. Comunicação tem a ver com estabelecer contato, falar com as pessoas. Pode virar. E aí, né, tem a clássica diferença entre ouvir e escutar, né? Tem todos vocês estão me ouvindo, né? Porque eu não percebi nenhum deficiente auditivo, senão teria que ter um intérprete aqui, né? Mas nem tudo que eu estou dizendo está sendo escutado, né? Porque escutar pressupõe algo ativo, né? Eu querer que aquilo aconteça. Cuidado com o preconceito, né? Porque muitas vezes nesse processo de comunicação, a gente tem o pré-conceito. Não adianta eu falar porque ele não vai ouvir. Não vou falar porque ele vai gritar comigo. Né? Então, isso é o quê? O pré-conceito. Né? Não tem a ver com preconceito racial, de gênero. Né? O preconceito mesmo, de eu não me comunicar adequadamente porque eu acho que o outro vai ter uma reação diferente. Pode virar. A criatividade, que a gente comentou, eu tenho que estar aberto ao novo. Então, muitas vezes, muitas ideias que o líder acha que é arriscada, eu tenho que estar aberto, eu tenho que me dar a oportunidade de aceitar o erro. Não existe criatividade sem erro. Eu tenho que me dar a mim e aqueles que estão comigo a oportunidade de errar. Senão não nasce a criatividade, porque criatividade é algo novo. Por quê? Se for algo seguro, alguém já fez, então não é criativo, não é diferente. Né? Se for seguro, né? Se a margem de erro for pequena, todo mundo já está fazendo. Né? Então tem que ter essa habilidade de lidar com a incerteza. Pode virar, Rogério. Avaliação de desempenho, na verdade, o que a gente tem que trabalhar e pensar muito é que se a pessoa, cada um que está fazendo uma atividade, sabe claramente qual é o objetivo daquilo que ele faz, análise de desempenho, avaliação de desempenho é fácil. Por quê? Porque eu vou sentar e vou olhar o grau de eficiência dos recursos que ele está usando para atingir o objetivo que ele sabe que tem que atingir. O maior problema é quando não existe um canal entre o líder e o liderado, né, e as pessoas não têm muito claras quais são as expectativas em relação àquilo que eu vou fazer. E aí, assim, se eu não deixei claro, ou se a pessoa não sabe bem o que se espera dela, como é que eu chego para ela e falo que ela está fazendo tudo errado? Não tem como. Então, o desenvolvimento do líder passa obrigatoriamente por, antes de fazer a avaliação de desempenho, eu tenho que definir o que é que eu espero das pessoas. E aí sim, eu vou sentar e vou identificar as causas do baixo desempenho. Pode virar, Rogério. A gente normalmente, né, quando vai trabalhar análise de desempenho, a gente começa com as metas. Né? Vamos assumir um compromisso. Quais são as metas que cada um tem que atender? Registra essas metas e aí começa a analisar os resultados. A partir das metas, o quanto você, liderado, está ou não atingindo aquelas metas que foram estabelecidas lá em cima quando a gente teve o nosso compromisso de metas.
E o que não tiver certo, a gente tem que fazer um plano de ação conjunto, né? Olha, você se comprometeu a estudar isso, melhorar a sua performance nesse ponto, se relacionar melhor com os clientes, ser mais cordial, porque você, Mariazinha, é muito brusca, né? Então ser um pouco mais cordial, sorrir mais, né? Então vamos trabalhar isso. E aí assim, olha, acompanhei você esse dia, legal. Agora, nesse dia, alguma coisa não estava bem. Por quê? Porque você atendeu um cliente, você não falou, você não olhou para ele, você não sorriu, e por aí vai, né? Mas primeiro eu acerto o compromisso e depois eu vou fazer a avaliação do desempenho. E por último, gerir os conflitos, né? Não é aquela mesmo, Rogério. Porque conflito acontece com no mínimo 2 pessoas, né? Eu falo que a não ser que seja aquela coisa, né? Fulano não se encontra, né? Então ele está em conflito com ele mesmo, porque ele não está se encontrando. De maneira geral, na empresa, o conflito envolve no mínimo 2 pessoas, né? E aí, na agenda da liderança, o importante é eu trabalhar como resolver o conflito, olhando todas as perspectivas, buscando uma solução conjunta. Né? Porque é muito fácil, principalmente quem tem o cargo, né? Quem tem, né, a autoridade formal, né? Eu dou 2 berros, ponho cada um no seu canto e acabou ali. Mas aquilo fica sendo alimentado. E aí, aquele exercício da liderança começa a ficar sendo corroído, né? Então, o conflito é algo que corrói o compromisso das pessoas quererem trabalhar juntas para atender um objetivo. Pode virar? Por último, algumas dicas, né, de novo, né, vários autores, mas algumas coisas pontuais da gente começar a olhar, né, ao nosso redor e começar a enxergar os potenciais líderes para a gente trabalhar. Primeiro, algumas pessoas que tenham aquele jeito, aquela postura natural de liderança. Como é que a gente percebe isso? Gente que assume desafio. Gente que não se limita a fazer aquilo que é paga para fazer. Sabe aquela coisa? Eu ganho o meu salário, eu faço o meu serviço. Ponto. Né? Então essa pessoa pode desenvolver liderança? Pode, se ela quiser, mas nesse momento ela não está com potencial de liderança. Né? Gente com potencial de liderança é gente que assume desafios, é gente que procura fazer além daquilo. Sabe aquela coisa? Não sou pago para fazer isso? Não é por aí, né? Potencial de liderança é ir além do cargo, ir além do escopo da função. Tem algumas perguntinhas que eu coloquei que dá algumas pistas. Pode virar, Rogério. Como é que essa pessoa lida com situação difícil? Então, se eu tenho um cliente problemático, um problema com troco, um problema com o que foi servido, problema com fila, que acha que alguém furou a fila, alguém que chegou com o cachorro quer entrar com o cachorro, né? Como é que essa pessoa lida com situação difícil? Ela sai correndo, berrando, chamando, né, o primeiro que pode resolver o problema, ou ela tenta resolver? Porque a liderança pressupõe avaliar a situação em várias perspectivas e tentar encontrar as melhores soluções. Como é que ela lida com pessoa difícil? Então eu tenho lá o padeiro que chega às 5 horas da manhã, e aí quando chega um determinado horário ele está mal-humorado, ele está cansado, ele está com sono. Tem que saber lidar, né, com esse aspecto. Como é que ela lida com mudança? Liderança tem a ver com liderar, inclusive e principalmente mudança. Cada vez que eu faço uma mudança, eu percebo que tem gente que a mudança é o fator que faz com que ela seja mais feliz. Tem gente que não gosta de fazer sempre a mesma coisa. Uma boa pergunta já é um bom potencial para a liderança. A mesma coisa, novas situações. Ela aprende rápido, se adapta, você tira de um lugar, põe no outro, ela dá aquela... claro, né? Você tira no meio do dia alguém de uma função para outra, né? Passa uns 5 minutinhos, mas daqui a pouco você vê, já está assobiando, feliz, fazendo a outra coisa que tem que fazer, né? Greve de ônibus, choveu, alagou, né? Aí
Faltou gente aí, tem gente que vai ter que fazer 2, 3 coisas, não só aquilo que ela tinha que fazer. Aí você começa a perceber que essa pessoa se adapta, aprende rápido e, portanto, você sente que poderia tirá-la dessa função e colocar em outra, ela se adaptaria. Então, são algumas perguntas que a gente pode se fazer, né, quando eu estou olhando para as pessoas e eu, na posição de avaliar se eu sou um líder potencial, como é que eu me saio nessa situação? Né? Fazer para a gente mesmo. Como é que eu lido com situação difícil? Pode virar. 3 coisas, a partir do momento que eu identifiquei essas pessoas que hoje estão num potencial, num aspecto, num ponto que eu possa trabalhar a liderança, 3 tópicos. Encorajar, coaching, que é aquele papel de treinador mesmo, né? Eu sou São Paulina, adoro ver o Muricy na beira do campo dando aqueles berros, acho aquilo, né, muito legal, mas não precisa berrar, né? O coaching é o técnico que vai acompanhar, que é diferente do mentor, né? E o líder tem que fazer as 3 coisas. Ele tem que encorajar, ele tem que ser o treinador, ele tem que ser o mentor, né, para fazer o acompanhamento. Pode virar? Para encorajar, a gente tem que conhecer melhor as pessoas que trabalham com a gente. Não dá para encorajar a pessoa se eu não conheço quem elas são. E eu tenho que definir as metas e os objetivos que eu vou trabalhar com essa pessoa nesse desenvolvimento da liderança. Porque se eu identifiquei que são pessoas que têm potencial de liderança, né, eu preciso definir quais são as metas que vão ser atingidas nesse trabalho de desenvolver a liderança. E aí eu passo para a função de coaching. Pode virar? Que aí eu tenho que acompanhar, né? Não adianta definir meta se eu não faço o acompanhamento. Então eu tenho que fazer o acompanhamento, identificar daquele grupo que eu selecionei, quais são aqueles que precisam de ação de desenvolvimento. Eu tenho que definir, discutir quais são as competências que a pessoa tem e quais são as competências que ela precisa desenvolver. Eu não tenho como trabalhar o desenvolvimento da liderança ou de qualquer coisa se a pessoa que está sendo desenvolvida não tiver noção muito clara de quais são as competências que ela precisa. Não dá para você falar para a pessoa, falar, olha, eu estou te formando líder, tá? Então eu vou acompanhar. Ok, você está no ponto A e vai chegar no ponto B. Para você chegar no ponto B, o que você precisa aprender? O que você precisa crescer? O que você precisa desenvolver? Esse é o papel do coaching. Então, quando vem um jogador novo para dentro de um time, que ele é comprado, o papel do coaching olha, você veio do outro time, você fazia isso, isso e isso. Aqui você vai ter que se adaptar a essa função, com esse jogador, desse jeito, dessa forma. Esse é o papel do líder, desenvolvendo esses futuros líderes. E por último, aquele papel de mentor. O papel de mentor tem a ver com aquele acompanhamento diário, aquela orientação, aqueles pontos de checagem. Então, durante todo esse período, que você tem as pessoas trabalhando, para se desenvolver nessa perspectiva de liderança, quais são os pontos de checagem? Quando a gente vai sentar para ver quais são as etapas que já passaram, olha, parabéns, você tinha que melhorar a sua capacidade de administrar o seu tempo para fazer o seu tempo render mais. Então, nos últimos 3 meses, você conseguiu. Você não está chegando atrasado, você está entregando tudo no prazo, você está fazendo as coisas com uma qualidade melhor, porque você administra o seu tempo para fazer no prazo correto. Esse é o papel do líder como mentor, desenvolvendo aquele que vai ser o futuro líder. E assegurar um processo contínuo de desenvolvimento. Pode virar, Rogério. Eu falo que é no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho. A gente está desenvolvendo líderes que vão ser pessoas melhores, que vão conviver melhor com a sociedade, vão dar resultado para a humanidade. Mas o foco primeiro, qual é? Eu trabalho a liderança com foco no trabalho. Então, por que eu falo isso? Porque a gente sai daquele aspecto, do pessoal
Não é o que eu acho de você, é como eu vejo você no trabalho, né? É como eu enxergo a forma como você faz o trabalho. Não é o que você é. O mentor, desenvolvendo um líder, ele não é o que a pessoa é, esse é o psicólogo, né? Lembrar sempre que tudo isso tem que ter foco no trabalho. Então, o trabalho de desenvolver pessoas para a liderança com foco no trabalho. Pode virar, Rogério. Essas são as sugestões de literatura. Eu não passei ainda, mas eu vou passar para a Isabel, para ela compartilhar com vocês os slides, e tem as sugestões de literatura. E aí, eu estou à disposição para perguntas. Pode virar, Rogério. Para perguntas, né, dúvidas, informações adicionais, aí o que vocês tiverem para a gente dialogar. Eu não quero fazer pergunta, mas olha, realmente nós já tivemos muitas palestras aqui, realmente essa palestra foi sensacional, uma palestra realmente que me tocou, tá? Me tocou, me sentiu realmente, às vezes a gente pensa que sabe tudo e acaba não sabendo quase nada, né? Eu li uma vez um livro chamado O Monge e o Executivo, né? Que dizia que o líder tem que compartilhar e, em segundo lugar, servir, dividir os problemas com os seus liderados. Então, realmente, está de parabéns, professora Márcia Maria, da Unisa. O nosso agradecimento realmente por essa brilhante palestra e o agradecimento também à Fiesp, ao seu departamento DEMP, da micro e pequena empresa, que realmente nos proporciona todo o final do mês essas magníficas palestras. Já que ninguém quis fazer perguntas, que eu acho que todo mundo sentiu aquilo que eu senti, eu gostaria que mais uma salva de palmas para a professora Márcia.